Ilustrações, detalhes, sombras, cores e um bom roteiro. Esses são os ingredientes para fazer uma história em quadrinhos. Hoje, recebemos o ilustrador Neto Dias, que acumula trabalhos na DC e Marvel, e é responsável pelo desenho da HQ Predador Reserva de Caça, recentemente lançada no Brasil. Agora, escolha o seu assento, aperte seu cinto, ligue sua biomáscara, porque a decolagem já vai começar. Olá para todos os passageiros e passageiras, aqui quem fala é PM, comandantes do 8º Passageiro, o seu local para conteúdo de Alien e Predador. Hoje vamos falar com um convidado muito especial, mas tem muita gente para a gente apresentar hoje. O Seth está aqui para nos ajudar com todas as informações que a gente precisa. Tudo bem, Seth? Olá, sou o especialista em comunicações número 710A, do 8º Passageiro. Podem me chamar de Seth. Quem está aqui também comigo, e vocês já conhecem ele, é o Cláudio Alves. Tudo bem, Cláudio? Olá, tudo bom? Prazer em estar de volta aqui nessa espaçonave. Olá, Seth, como você vai? Tudo bem. Estamos prontos para o início da transmissão. E com a gente aqui também um nosso convidado especial, Neto Dias. Neto, tudo bem? Seja bem-vindo. Fala galera, beleza? Tudo bem? Feliz de estar aqui conversando um pouquinho sobre nosso querido Predador, brother do Seth. Seja bem-vindo, Neto. Eu não possuo nenhum registro de encontros diretos com qualquer Yautja. Eu não me aguento com esse Seth, cara, ele sempre vira piada. Mas tudo bem, hoje vamos falar mais uma vez de HQ, de quadrinhos, que vamos falar de Predador, volume 2, Reserva de Caça. Essa história é lançada originalmente pela Marvel Comics em 2023, né, em 5 edições. Depois foi comercializado pela Panini nesses arcos, né, que mostra essa história que a gente vai falar dela também, mas principalmente do trabalho do Neto, que faz parte da produção dessa HQ. Então, começando, quem é você, Neto? O que você faz? Fala um pouquinho aí pra gente, pra quem não te conhece ainda. Bom, eu sou o Neto Dias, eu sou desenhista de histórias em quadrinhos. Eu trabalho com histórias em quadrinhos desde 2012. Já fiz projeto para muita editora independente. Eu confesso que eu estava até contando outro dia quantas editoras independentes, mas depois de tanto tempo meio que perdi as contas. Mas de projetos mais conhecidos, eu fiz alguns projetos para DC Comics, fiz Liga da Justiça, fiz Aquaman, fiz G.I. Joe para IDW, algumas coisas de Transformers, escapas para Power Rangers, para Godzilla, para Cobra Kai do Karate Kid, e faz uma penca de coisa. E mais recentemente, para alguns projetos autorais, né? Fiz também, agora recentemente, de 2022 para cá, comecei a trabalhar para Marvel, e na Marvel eu já fiz quase de tudo. Eu fiz Homem-Aranha, Demolidor, Thunderbolts, muita coisa do X-Men e Predador também. De lá pra cá, acho que em 2025, eu me tornei exclusivo da Marvel e devo continuar assim até, acho que 2028, mais ou menos, 2029, por aí. Nossa, que Parabéns legal, aí né? pra essa cidade. Parabéns mesmo, cara. E tem muito trabalho legal, cara, que eu não sabia que você estava envolvido. Os editores me deram boas oportunidades, né? Assim, teve muita coisa boa acontecendo, mas acho que talvez o que mais me projetou, fez diferença na minha carreira, foi G.I. Joe e X-Men. Porque Predador, por exemplo, ele foi um projeto que eu fiz enquanto estava desenhando outra revista. Então, foram duas coisas ao mesmo tempo que me levaram para caminhos diferentes, né? Mas aí a outra revista, que era um estilo de desenho que acho que era o que a Marvel estava querendo, ela pediu aquilo,
e ela acabou me tirando do Predador e colocando para outras coisas mais de super-herói, porque era um desenho menos realista, como que eu fiz no Predador. Então foram projetos assim que vão jogando você para um lado e para o outro. A gente nunca sabe o que vai vir depois, né? Pô, imagino, imagino. Conta pra gente um pouquinho como é que surgiu essa sua relação com HQ, sua paixão por HQ. Quando é que você começou isso? Meus tios, Marcelo e George, eles têm uma coleção gigante de quadrinhos, né? Acho que eles colecionam desde, acho que por volta dos anos 80 ali, eles começaram a colecionar e eles colecionam até hoje. E quando eu era criança e eu ia passar as férias lá com a minha família naturalmente na casa deles lá, tinha uma coleção gigante de quadrinhos, e eles deixavam a gente, eu e meu primo, a gente ficar lendo as revistas, mexendo, a gente ficava desenhando. E todos nós gostamos de desenhar, eu, meu primo, meus tios, a gente sempre ficava desenhando super-herói lá. E aí foi aí que eu tive contato com histórias em quadrinhos pela primeira vez, inclusive pela primeira vez que eu vi um quadrinho do Predador, que era o Predador contra o Batman, né? Na época que saiu no Brasil ainda, lá, acho que nos anos 90, né? Ah, essa era uma época boa de HQ, que saiu muito crossover que a gente queria ver, né? Que a gente sempre sonhou. E esse foi o seu primeiro contato, assim, com Predador, com Alien, ou você já tinha visto os filmes antes? Como é que é? Conta pra gente como é que é a sua relação com Predador e com Alien. Com Alien, eu fui assistir Alien pela primeira vez mais recentemente. Já já eu explico por quê. E Predador, eu sabia do personagem, eu gostava do visual dele, mas eu não tinha tirado tempo para assistir os filmes. Eu só sabia mais ou menos quem era ele, especialmente por causa desse quadrinho contra o Batman, né? E eu gostava muito desse quadrinho. E aí, mais recente, quando foi em 2022, pouco antes de eu ser chamado para o projeto, acho que uma semana antes, eu comprei um encadernado do Predador versus o Batman, que tinha saído, um encadernado bem bonito, a história completa lá. E eu tinha acabado de comprar, tava lendo ainda, me deliciando com os desenhos e com a história, com a aventura lá, e recebi o convite para fazer Predador logo em seguida. Então, eu estava exatamente retomando o meu contato com o Predador nessa época. Ah, legal, legal. Você prefere Predador ou Alien? Qual que é sua paixão aí? Eu prefiro Predador, porque eu acho ele mais inteligente. Porque, assim, Hum, O Alien é muito inteligente, né? Mas o negócio do Alien é que ele se multiplica muito rápido. Então ele acaba sim. causando um prejuízo muito grande. Mas o Predador um só consegue dar muito trabalho, tem todo o armamento dele, a técnica dele, os detalhes que eles vêm revelando na história dele, Sim. quem é mais jovem, mais velho, os caras que são predadores que são maiores e tal. Coisas que eles vão revelando vai enriquecendo mais a história dele. Então, para mim, o Predador é disparado mais legal. Ah, bacana. Eu sou mais Aliens. Eu sou Team Alien, Mas aí no filme Alien versus Predador, você torceu pro Alien? sempre pro Alien. Tá contra a humanidade, é vender a humanidade rapidinho. O Predador também é contra a humanidade. Ah, mas ali ele ficou de boa. Eu acho que a gente tem muita sorte, porque a gente tem aqui essas franquias que são primas, que são irmãs, né? Que às vezes se Uhum. conectam, às vezes não se conectam. Eu acho que são os monstros mais icônicos do cinema, assim. O Xenomorfo e o Predador são um dos maiores monstros, assim. Então eu acho que a gente tem muita sorte de gostar, assim, de ter paixão por essas duas franquias. Eu acho, inclusive, que carecia de colocar o terceiro monstro na lista, o Godzilla, e botava eles pra se enfrentar numa maxi série, assim. Acho que ia ser bem Eita! legal. Fazer um mecha predador, assim, pra lutar contra ele, que tal? Ia ser da hora. A humanidade tava perdida. Já era. Eu gosto muito que é o que meio natural, né? Esses universos se cruzarem. Eu gosto bastante. Isso tem acontecido muito, né? Eles têm feito, por exemplo, com Godzilla, eles têm feito esse crossover dele com absolutamente todo mundo já faz alguns anos. De vez em quando sai um É. crossover dele com alguém. E o Predador, depois que entrou na Marvel, eles foram devagarzinho. Fizeram o arco dele, com o Ed Bryce e o Ken Uhum. Walker. Aí teve o segundo arco, que foi o meu.
depois do Sim. terceiro, com Francisco Mana e o Éder Messias, e encerrou. Aí o Ed saiu da Marvel, então meio que ficou selado ali a historinha, né, da Rita, né? Uhum. E pra mim confesso que eu fiquei com gosto de, acho que tinha mais pra contar ali, tem mais coisa que eu queria saber, mas aí depois disso a Marvel selou ali, entregou o personagem e agora ela quer botar ele fazendo crossover, né? Fez com o Homem-Aranha, fez com o Wolverine. Ah, saiu aquele. No Vingadores foi o Alien, se eu não me É, mas engano. saiu aquele Predador mata o universo Marvel. Ah, verdade. Foi. E tá saindo uma agora nova, que é Predador Bloodshed. Eu fiz uma Isso. capa pra ele só. Ah, legal. Ah, legal, Eu- não sabia. Vou procurar também. Eu tô vendo aqui que a gente tem muitos sotaques aqui nessa conversa hoje, né? De onde você é, Neto? Eu sou de Fortaleza, no Ceará. Moro aqui a minha vida inteira, praticamente. Legal, hein? Fortaleza, Ceará, eu sou de Salvador, Bahia. E Cláudio, São Paulo. São Paulo, Diadema, São Paulo, né, Cláudio? Diadema, Diadema. Legal, Eita, é Diadema. bom ouvir essas histórias assim com sotaques diferentes, né? E o 7 é de onde? Minha inteligência artificial foi programada na web, mas dizem que eu tenho molho. Seja lá o que isso signifique. Neto, me fala uma coisa, além de você, quem é que participou desse trabalho que a gente vai falar aqui, que é o Reserva de Caça? Eu desenhei as 5 histórias. Eles me deram um prazo tranquilo. Eu não lembro bem, a primeira edição tinha 30 páginas, então geralmente eles dão um prazo mais elástico, né? Mas como é minissérie, é diferente de uma série mensal. Série mensal, o prazo é 25, 30 dias no máximo. A minissérie geralmente são 35 dias corridos para o lápis. Uma edição de 20 páginas e uma edição de 30 páginas, eles dão até 45 dias, que para mim era bem tranquilo, assim, não teve problema nenhum. E pegou o feriado de final de ano, então eu aproveitei o feriado e adiantei mais páginas. Estava fazendo um outro projeto na Image, e aí também eu lembro que eu fazia Predador primeiro, eram as páginas mais difíceis, né? Muita selva, muito personagem. E quando acabava o dia, eu já estava cansado, eu ia para o outro projeto e fazia as páginas em 1h30, 2 horas e meia no máximo. E aí no dia seguinte fazia tudo de novo. E aí quem trabalhou comigo no Predador, eu desenhei todas as edições. A arte final ficou primariamente a cargo do Belardino Brabo. Ele passou muito tempo, de vez em quando ele ainda faz alguma coisa com o Joey Bené. Ele passou muito tempo sendo finalista do Bené na DC Comics, né? Algumas coisas na Marvel também. Acho que eles trabalharam juntos no Immortal Hulk. Ah, legal. Aí teve mais 2 finalistas que trabalharam com a gente. O Vitor Nava fez algumas páginas da primeira edição, acho, da segunda. E teve mais um que eu não vou lembrar o nome dele. É o italiano Roberto Poggi, que faz trabalhos para Marvel e DC Comics. Ô, Neto, uma pergunta. Você desenha no digital ou ainda é no papel? Tudo no tradicional, Tradicional. tudo no papel. É. Aí teve alguns ajustes e o editor pediu que eu tinha esquecido de colocar aquele canhãozinho no ombro do Predador. Uhum. E aí, em algumas páginas eu redesenhei digital ou pedi para o Belardino copiar de um canto e colar lá, no local que Ah, bacana. precisava. Em algumas ocasiões foi feito assim, mas no geral é tudo tradicional. Tanto o meu desenho quanto a arte final do Belardino também era tradicional. Só que ele não fazia em cima do original. Eu mandava o arquivo, ele imprimia e fazia a impressão, né? Então ele ainda deve ter os originais lá com ele. Ah, Só bacana. para lembrar os nossos passageiros e passageiras que o Beladino Brabo, ele também é brasileiro e foi companheiro aí então de Neto Dias nessa edição. É verdade. Mora no norte. Acho que em Belém, se eu não me engano. Então agora vamos falar do volume 2, Reserva de Caça, desse arco de histórias do Predador que o Neto desenhou. Mas antes disso, Neto, como é que foi o convite para participar dessa história? Eu tinha concluído o meu terceiro projeto na Marvel, né? Quarto, mais ou menos, mas eu conto como terceiro, eu vou explicar. Eu fiz Thunderbolts e terminei, foi meu primeiro trabalho. Quando terminou Thunderbolts, antes de concluir, a Marvel me passou Legião de X.
E aí eu meio que tive que fazer Thunderbolts e Legião de X ao mesmo tempo. Em algumas edições do Thunderbolts. As últimas, acho que a edição 5, eu tinha 3 páginas de fazer e fiz num dia, porque não tinha tempo, né? Tinha que fazer as 3 páginas num dia só. Nossa. É uma máquina, um homem. E tava junto fazendo também algumas páginas do G.I. Joe, e o desenhista atrasou, e eu ainda tinha um contato com o editor, e ele perguntou se eu podia ajudar também. Aí outro dia fiz 3 páginas no mesmo dia também. E meio que o roteiro era bem simples, assim, os personagens estão se matando lá. E aí eu tive que elaborar o que eles estavam fazendo e tal. Só de ver isso eu já fico ansioso, cara. Eu já fico ansioso só do seu trabalho que você tá tendo aí. Não, era bem ruim. Tinha que fazer muito corrido, não vale a pena. Aí quando terminou Legião de X, eu não sabia se a Marvel ia me oferecer alguma coisa, porque eu achei que eu não tinha feito um bom trabalho em Legião de X. E falei pro meu agente que eu tinha recebido uma oferta. O Ryan Stegman tinha me feito uma oferta para fazer a revista dele na Image. E ele me ofereceu um bom salário, né? Ele ofereceu, acho, na época, acho que quase o dobro do que a Marvel estava pagando. E aí eu fiquei empolgado para fazer o projeto. Então, quando a Marvel veio perguntar se eu estava disponível para outro projeto, eu falei, olha, eu recebi isso aqui e tal. E aí eles ficaram meio chateados, dizendo que eu tinha que ter avisado para eles. Eles já tinham um projeto preparado para mim e eu não sabia o que era. E depois eu fiquei sabendo que era ele. Então, no universo alternativo, eu não fiz o Predador, eu fiz o Alien. Mas como teve essa falha de comunicação e o roteiro do Stegman acabou atrasando, acabou que eu fiquei sem nada. E voltei pra Marvel. Galera, ó, eu tenho tempo. Mas aí a janela já tinha fechado do Alien. Eles já tinham colocado outra pessoa. Eles me colocaram para fazer uma edição, que era a conclusão do arco Mundo do Crime, que já saiu aqui no Brasil também, escrito pelo Jim Zub. E aí eu fiz, quando eu tava fazendo os layouts, a Marvel pediu para eu parar. Disse que ia pagar os meus layouts, e eles até usaram os layouts na revista. Mas que eles queriam que eu fosse fazer o Predador, que o escritor tinha me convidado, queria que eu fizesse. Ele tinha me chamado por nome para fazer o projeto com ele. Depois o Tim Zub me falou, lembra que eu falei, eu já tinha trabalhado com o Jim na IDW, fazendo Dungeons and Dragons. Fiz o arco inteiro com ele, 5 edições. E ele gostou de trabalhar comigo, gostei de trabalhar com ele. Então meu primeiro trabalho na Marvel também foi com ele. Que ele me convidou para fazer esse projeto com ele, Thunderbolts lá. Não peguei o projeto do começo, que a Marvel demorou para me aprovar. Mas uma vez que aprovou, eles me colocaram na edição 3 lá, e eu fiquei na 4 e 5 também. E aí o Jim se encontrou com o Ed, escritor do Predador. Eles se encontraram em uma convenção, acho que no Canadá. E eles estavam comentando sobre o meu trabalho, e o Ed falou que estava procurando um artista, e o Jim falou para ele me recrutar. Ele me sacrificou do projeto dele para eu ir para um projeto maior, né? O Predador já era um projeto maior do que o Mundo do Crime lá. E aí a Marvel, quando me convidou para Predador, eu falei, tudo bem, mas como é que vai ficar o cronograma aqui? Eu já estou fazendo o Mundo do Crime, era uma história que eu estava gostando de fazer e tal, tive umas reviravoltas, eu gosto dessas plot twists. E aí eles falaram, não, você não vai mais fazer Mundo do Crime, a gente precisa do seu melhor trabalho no Predador. Vai dar trabalho e tal, e você vai precisar desse tempo. E aí eu abandonei o projeto, Mundo do Crime, e fui pro Predador. Isso foi em meados de novembro de 2022. E aí, quando eu comecei a fazer, chegou o roteiro do projeto do Stegman. Eu fiquei fazendo os dois ao mesmo tempo. E entreguei os dois dentro do prazo. E aí, quando terminou, o Stegman me ofereceu uma edição seguinte. E aí, eu já não podia mais pegar, porque aí o prazo já tinha voltado a comum, já não tinha mais feriado, né? Eu falei pra ele que não dava, porque já tinha me comprometido com a Marvel. Nessa mesma época, a Skybound me procurou e me ofereceu o G.I. Joe. Eu sou desenhista da revista principal do G.I. Joe. Como eu era na IDW, eles queriam que eu continuasse na Skybound. Que o Robert Kirkman gosta do meu trabalho, né? Ele até comentou nas reportagens aí. Bacana, hein? Só que eu já tinha me comprometido com o Predador. Então, assim, já me comprometi, vou fazer o projeto. Eu tava indo bem na Marvel. Eu não sabia como que ia ser na Skybound, eu já tinha feito muito G.I. Joe, queria umas coisas diferentes. E aí fiquei no Predador mesmo e pra mim foi ótimo. Continuei na Marvel e continuo até hoje.
Mas, cara, você fazia duas HQ ao mesmo tempo, cara? É uma loucura isso, hein? Fazer duas HQ ao mesmo tempo. Eu já fiz muito isso, muitas vezes. Era assim, quando o prazo é muito apertado, eu não fazia tanto. Mas por um bom tempo eu fiz G.I. Joe e projetos independentes ao mesmo tempo. Porque às vezes o projeto independente tem um prazo mais elástico e a exigência não era tão grande, né? Porque projetos onde tem múltiplos personagens, por exemplo, no próprio Predador, começa, se eu não me engano, são 12 personagens. E aí eu lembro que até falei com o escritor, né? Rapaz, aí você vai me quebrar, né? Botando esse monte de gente na cena todo o tempo. Aí ele disse, não, relaxa que a galera vai morrendo no meio do caminho e no final vai estar bem mais tranquilo. Só que eu fui torcendo, né? Tá, eu quero que esse sobreviva, esse aqui eu gostei de desenhar, eu gostei da personalidade desse. Acabaram que muitos que eu não esperava que fossem morrer, acabaram morrendo. E é esse desafio do tempo, mas assim, você vai criando formas de agilizar o seu processo, né? O meu processo, ele é muito mecânico. Eu não passo muito tempo pensando no que eu vou fazer na página. Quando eu recebo o roteiro, eu já faço os layouts de todas as páginas em 1 ou 2 dias no máximo. Então, são thumbnails, né? Boto as ideias Sim. pequenininho ali de como eu quero desenhar a página e mando pro editor. Geralmente o editor aprova. Então, quando eu vou desenhar, eu não penso mais em narrativa. Eu só imprimo os personagens no papel. E para mim fazer isso é muito rápido. Então, geralmente, para mim, uma página leva 4 horas e meia, no máximo 5 horas. Às vezes, no Bacana. Predador levava um pouquinho mais na primeira edição, e um pedaço da segunda levava um pouquinho mais. Mas o escritor pediu para fazer no estilo mais. Mas se você olhar na primeira edição, no primeiro capítulo, e comparar com o segundo, já tem uma diferença. No primeiro capítulo, eu coloquei uns quadros maiores, de um aspecto mais de história em quadrinho. A Sim, partir tô da vendo aqui. segunda, já fica tudo dentro do quadradinho, já é mais cinematográfico. Mas isso se deve ao quê, Neto? É que ele queria que ficasse com um aspecto mais de filme. Ah, isso você vai afinando com o seu editor, é isso? Foi o escritor que pediu. O Ele disse, eu escritor. queria que tivesse um aspecto mais de filme, aquela narrativa mais tipo Supremos, né, que o Brian Hitch fazia. Sim, sim. E ele queria que eu fizesse uma coisa mais nesse caminho. E por mim tudo bem, eu gosto desse tipo de narrativa também. Eu achei que isso encaixava também com a revista, então a partir da segunda edição eu comecei a colocar mais as coisas dentro do quadradinho, tentar fazer um pouquinho mais certinho assim, né? E para mim é mais fácil fazer isso, porque os personagens ficam menores, o cenário fica mais mecânico, a câmera fica mais fechada, fica mais fácil. Então para mim só agilizou o meu processo. Ah, bacana. Você falou que você fez muito trabalho independente, mas foi lá nos Estados Unidos, na Europa? Onde foi esse trabalho independente? A maioria dos Estados Unidos. Eu fiz Bacana. algumas capas, algumas coisas pro mercado brasileiro, e mais completo eu fiz 2 HQs. É um encadernado do Justiça Sideral. É uma Ah, acho que eu história de tenho isso uma aqui. investigação. Acho que eu tenho. Se você tiver aí, foi eu que fiz. Ah, que bacana. É uma história de investigação policial futurista, né? Começamos a produzir a revista com design de personagens elaborado, cenários, história, com o Davidson em 2012 ou 13. É o Davidson Manese, se não me engano o nome dele, né? Isso, o Davidson. Eu tenho essa HQ aqui. Tem um encadernado aí? Tenho. Olha isso. E se você olhar aí da primeira edição para a última, a diferença na arte é colossal, porque levou anos para a gente concluir. Foi esse projeto, essas páginas desse projeto, as últimas páginas, que me conseguiram trabalho na IDW. Ah, tô com ela na mão aqui agora. Saiu pela AVEC aqui. Isso, exato. Antes desse encadernado, a gente lançou uma one shot em 2014, na primeira Comic Con, que também era uma historinha fechada, uma investigaçãozinha e tal, uns bandidos bem simples. Mas Eu essa tenho aí é uma também. história mais elaboradinha. E Ah, aí eu legal. já experimentei essa narrativa mais cinematográfica. Então, se você pegar ela para ler agora, você vai sentir esse aspecto mais de filme nela. Foi o que eu tentei passar para a revista do Predador também, que achei que se encaixou bem. O escritor tinha uma visão bem cinematográfica do que estava acontecendo, então tudo se encaixou bem.
Bem legal. Essas histórias são muito legais. O objetivo desse bate-papo aqui não é contar assim, detalhes da história, mas alguns momentos a gente vai trazer alguns spoilers que não comprometem diretamente a história, mas que são importantes para a gente poder conhecer esse trabalho que é fantástico e que a gente quer recomendar para vocês todos lerem. E o 7, que ele vai trazer todos os detalhes técnicos dessa HQ para você ficar sabendo. A Marvel Comics lançou originalmente 3 séries de HQs Predator em edições avulsas de 2022 a 2024. A Panini Comics relançou as mesmas séries encadernadas em 2025, agora com os títulos Predador Volume 1, O Dia da Caçadora, Predador Volume 2, Reserva de Caça, Predador Volume 3, A Última Caçada, todas em português. A HQ Reserva de Caça foi escrita por Ed Brisson, ilustrada por Neto Dias, arte finalizada por Belardino Brabo, colorida por Eric Arciniega, com letras de Clayton Covles e teve edição de Sarah Brunstad. A arte da capa foi feita por Giuseppe Camuncoli. O encadernado de Reserva de Caça possui 128 páginas. Então, essa história que se passa num planeta distante, né? Conta um pouquinho pra gente, pro nosso passageiro, pro nosso passageira. Faz um apanhado dessa história, como é que é? Assim, tem duas coisas que seria bom você conhecer, né? Primeiro, o filme Predadores. Essa revista ela é fortemente embasada, né? No filme Predadores, ela tem até assim um feeling muito próximo do filme. Quando você já conhece o filme e lê a primeira edição, por exemplo, assim, fica bem familiarizado, já sabe o que está acontecendo, né? E se passa assim, tem esse planeta, essa reserva, é um planeta que os predadores jogam pessoas e outros aliens lá e vão caçar eles lá. Os predadores vêm de 3 em 3 por temporada, né? No filme explica isso, né? Cada temporada vem três predadores, eles jogam um monte de caça lá e vão caçar o pessoal e matar todo mundo. Ou morrer tentando. Então, a partir dessa premissa, a gente vê os personagens se encontrando, assim como o começo do filme, né? Eles caindo do nada, né? E se vendo lá na reserva, até que no momento de confronto com um determinado predador, eles são salvos pela Thita e o... Qual é o nome do rapaz, hein? O Seth vai dizer o nome dele. O nome dele é Paulo Silva. Então, e aí a Thita salva o pessoal com o amigo dela, Paolo, e a ideia é remover eles da reserva. E aí a história vai desenvolver com isso, né? Vai desenvolver os personagens, explicar quem é quem, como que eles foram parar ali. E aí tem uma adição ao filme Predadores, que na época foi bem comentado no site de quadrinhos, que essa HQ, ela adiciona que as pessoas que foram colocadas na reserva não necessariamente vêm do mesmo período de tempo. Por exemplo, dos anos 90 ou dos anos 2000, Sim. mas que são períodos de tempo aleatórios. Então, na verdade, ali se passa no futuro. E tem pessoas do nosso passado, como tem pessoas do nosso futuro, e de pessoas de 1960, pessoas de 2020 e tanto, 2040 e tanto. E eles estão juntos ali. Então, os predadores colocam as pessoas em criogenia para caçarem elas depois, né? Isso é explorado na animação. Pois é, isso foi inicialmente colocado nessa revista. Então a A animação animação pegou ela já daqui a ideia. Exato. Cara, isso foi legal porque eu não sabia disso, eu não tinha lido essa HQ. E eu conheci essa teoria no filme Predador, Assassino de Assassinos. E eu acho isso um gancho de história, né, de roteiro, eu acho muito bom isso. Essa sacada foi muito boa. Muito boa. O roteirista, ele é muito bom. Ele é muito bom. Sim.
Eu tenho planos de voltar a trabalhar com ele, mas ele não tá fazendo nada pra Marvel, né? Assim que ele voltar, eu vou pedir pra me colocarem junto com ele novamente. Gosto muito do trabalho dele. Assim, os personagens eles vão criando muitas camadas, né? Eu lembro que tem um casal e eles comentam que o filho deles, ou era a filha deles, A filha. a filha, é que eles nunca mais vão ver a filha. Aí tem uma carga dramática bem, bem grande. Eu procurei trabalhar bem a expressão facial dos personagens durante esses diálogos mais dramáticos, para que possa, né, transmitir a emoção que eles estão querendo. Eu tenho algumas cenas bem pesadas, assim, sobre os sentimentos deles e tal. E aí se desenrola o que a gente está acostumado a ver, né? O predador caçando eles e eles lutando para sobreviver. Mas não necessariamente juntos, né? Às vezes eles fazem umas alianças, às vezes a traição também, né? É, Tem um detalhe importante, né, que além desse plot, tem a personagem principal tem uma rixa com outro predador que vem da primeira edição. Que é bem explorado aqui também isso. nessa. Então, exato. É como eu falei, tem duas coisas que você precisa conhecer antes: o filme Predadores e o primeiro arco, onde ela é introduzida, o amigo dela é introduzido, por que que ela caça predadores, né? A motivação dela também é introduzida. O primeiro arco já mostra como ela perdeu a perna também. Então, é bom ler o primeiro arco e o segundo, e aí já se conecta bem, né? Como você mencionou, tem as reviravoltas, tem traições. Basicamente, quando as pessoas. Ele trabalha esse conceito que é já bem comum do gênero, né? Que quando a vida está em jogo, não existe amizade, né? Tem pessoas que fazem qualquer coisa para sobreviver, que não tem. Como que fala? Escrúpulos. Não tem escrúpulos, né? Uma pessoa que vai fazer qualquer coisa que precisar ser feito para sobreviver, nem que isso tem que matar outra pessoa para isso. A história trabalha bem isso. Eu acho que essa familiaridade com o filme Predadores me pegou muito no começo, sabe? Quem gosta do filme Predadores, eu acho que vai gostar muito dessa história, que inclusive eu acho bem mais visceral. E olha que o Predadores é um filme forte. Mas essa É, história aqui você caprichou, viu, Neto? Porque o que tem de mortes pesadas. eu não queria, mas a editora pedia para botar. Ela dizia: tem que botar sangue aqui, tem que botar uma tripa ali. Eram coisas que ela pedia para eu colocar, porque eu acho que tem coisas que têm mais impacto quando você não vê. Acho que deixar um pouco na imaginação do leitor, deixar ele completar aquele espaço, eu acho interessante. Faz sentido. Mas na revista a editora pediu para colocar tudo mesmo, mostrar tudo. Eu tentei só não ser repetitivo, porque às vezes no roteiro falava assim, e o predador cortava fulano e matava ele. Aí eu, tá bom, mas eu vou fazer o corte do mesmo jeito que foi da outra vez, né? Aí eu tentava ser mais criativo, assim, botar ângulos diferentes, cortes diferentes, matar de formas mais E como é criativas. que você se inspira pra isso? É mais técnico mesmo, assim. Por exemplo, se eu fiz uma vez, eu fiz o corte na diagonal, o próximo vai ser na horizontal, o próximo vai ser vertical. Eu vou mudar o ângulo de câmera daqui para ali, dali para cá. Então é como se tivesse uma tabelinha de De mortes. possibilidades. E aí eu vou testando todas as possibilidades possíveis. Cláudio, você como roteirista, o que você achou da Hum. história? Eu gostei bastante da história. Do arco em si, as 3 edições, é uma história bem sólida. Tem bastante elementos. Pra quem viu os filmes, vai pescar várias coisas. Principalmente do filme Predadores. Eu peguei do Aliens vs Predadores, que tem a mulher que veste a armadura do Alien, que aqui a personagem principal tem a sua armadura Alien. Cara, eu gostei bastante. Uma história que me agradou bastante. É a primeira que saiu pela Marvel, desde que o Predador voltou? Sabe me dizer isso? O primeiro arco. Esse aí é o segundo arco. Ficou muito legal. E olhando aqui as páginas do Neto, realmente é bem dinâmico a ação, as mortes. E eu tenho algumas perguntas, uma curiosidade. Os personagens que você que criou já veio a descrição. Ele tinha algumas descrições, por exemplo, pro casal que era daquela força policial lá.
tinha a referência do filme, né? Uhum. Então tinha roupa preta, roupa tática preta e tal. Então, eu só cuidei, assim, de fazer o cabelo, algum detalhe do rosto deles mesmo. Tem um personagem japonês Sim. e ele tem umas características mais futurísticas, porque ele ia mostrar depois que ele vinha do futuro. Então eu Hum. tinha que colocar esses elementos. Acho que o personagem que eu criei mais assim, com mais liberdade, é um personagem que usa um boné. E aí eu pensei nele, eu não lembro bem como era a descrição, mas eu pensei nele num cara americano bem patriota, sabe? Sei. Com aquele boné assim de Estados Unidos Isso, e tem até a referência aqui, a bandeira dos Estados Unidos no boné, né? exato. O tecido que está ao redor no pescoço dele, que o colorista botou laranja, e eu não Tô tinha vendo aqui acesso agora. ao colorista, por isso eu não pedi para corrigir, é a bandeira dos Estados Unidos. Eu desenhei para ser a bandeira, como se eu Hum, tivesse enrolado na bandeira. A ideia era essa. E Bacana. aquele rapaz que parece o rei do crime, eu ia falar dele agora. Tem o é, Rei do Crime e o Luke Cage na história, né? é, É eu verdade. propus diferente, mas eles pediram para fazer daquele jeito. Eu ia botar um cabelo, botar uma barba, botar um. O Luke Cage ia botar. Acho que era só bigode, um cabelo mais. Algumas coisas, mas eles pediram para eles foram eliminando até ficar desse jeito aí. Mas ficou legal, eu achei o resultado. E ele é um personagem que a gente torce por ele, né? É, os personagens são muito vivos, né, cara? E a forma São, como ele são. escreve, eles são tão vivos que o desenho só complementa ali a fala deles. O design dos predadores foi você que criou ou já veio? Eles tinham um bando de referências Uhum. dos filmes. Eu acho que teve um. Ele pediu pra estar com a máscara rachada. Sim, ele aparece logo no Alguma coisa início da assim. história. Fica com o olho de fora, o olho à mostra. É, e aí deixar o olho de fora, acho que foi ideia minha. Ah, Ah, bacana. Então, bacana. de vez em quando eu dou um close no olho dele no primeiro capítulo, né? Eu tô olhando No agora pra primeiro essa página. capítulo, tem uma cena que dá um close assim, bem no olho dele, fica bem assustador. A minha ideia de colocar o olho dele exposto é exatamente essa, de explorar o close. Eu lembro de fazer uma saia mais comprida, de fazer alguns acessórios, de botar a garra na outra mão, mas eles pediram para remover. Saia mais curta, ele só tem garra nessa mão. Eles são bem assim restritivos em relação ao design dos personagens. É porque existe um lore muito rígido com isso, né? Contra essas tradições do Predador. É, na teoria, né? Mas você pode ver que nos filmes eles são mais mente aberta. É que Tem no que vender quadrinho é que bonequinho. eles não querem abrir. Você vê, por exemplo, nesse filme Badlands mais recente que saiu, ou no Prey, por exemplo, o design dos personagens é bem diferente. Mas no quadrinho, a máscara, eles queriam que eu fizesse igual do primeiro filme do Predador. Aí não tem condição. Aí eu fui puxando, empurrando para ver até onde eles permitiam eu ir. Ah, mas só aqui olhando a capa a gente já vê que o resultado do design, né, dos predadores ficou incrível. Esse planeta que eles chegam, ele era habitado também por uma base humana, não era? Não, não, não é bem uma base humana. Pelo que eu entendi, é uma resistência. É alguns que sobreviveram e se Ah, juntaram. de caça, né? E tem Isso. uma. Ah, isso é muito legal. Ah, isso faz sentido nas coisas que eu tô pensando aqui. Gosto muito de uma parte também que eles encontram umas criaturas, né, que estavam lá fuçando as coisas, eles não sabem o que era, e eles fogem, e a gente depois descobrem que são criaturas caçadas também, né, que eram Os roxos. sobreviventes. Às vezes os sobreviventes se batem lá, né, depois de muito tempo. Eu achei isso muito legal. É, isso acontece no filme também, né? Só que é, a gente mostra dois monstros diferentes, dois aliens diferentes no quadrinho. Um que é um monstro roxo, com Sim. tentáculos e tal. Ele inclusive aparece no terceiro arco também. E o outro é um monstro com meio cinza. Esse aparece no filme Predadores. Eu tô olhando pra ele aqui. E eram os designs originais usados no filme que eles mandaram para mim. Os conceitos de arte, né, que eles fizeram lá na época pro filme. Só que no filme eles aparecem muito rápido, né? É Pouco dá muito pra ver. rico isso, cara, de detalhes e contribui muito assim pro lore, enriquece muito.
Você ficou satisfeito com o trabalho, Neto, assim, no geral? Ou alguma coisa que você faria diferente? Claro, você já falou dessas restrições que você tentava fazer mais do seu jeito, etc. E é muita coisa rígida que você tem que seguir, principalmente nessas empresas grandes, Marvel, DC, etc. Mas o que é que você achou do resultado desse trabalho? Tem coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto. Eu vou comentar porque o rapaz é americano, não vai entender, mas eu não fiquei muito satisfeito com as cores. Não é que ele seja ruim, ele é muito bom, mas não era o que eu tinha em mente para a revista. Sabe? Eu acho que para cenas à noite, às vezes as páginas parecem. É como se a pele dos personagens não tivesse influência de luz noturna. E é meio que parece estar de dia ainda, sabe? Então, isso me incomodou. Porque a minha ideia era deixar mais sombra. E aí, em alguns momentos que eu jogava uma sombra muito pesada, a cor parece que não acompanhava. E aí ficava uma mancha preta no rosto do personagem, parecia uma mancha de óleo no rosto do personagem, porque a sombra não estava, a cor não estava se adequando ao line art. Então, em alguns pontos eu pensei, talvez eu devesse ter pesado menos a mão na sombra, ou pesado completamente a mão na sombra e deixado pouca coisa para a cor colocar. Mas assim, eu estava voltando a fazer uma coisa mais realista. Então, para mim já estava bem desconfortável fazer da forma como eu estava fazendo, né? Tem prazos, você não tem tanto tempo de estar pensando, testando coisas. Eu gostava de fazer cenários bem densos, especialmente quando era um ambiente que eles estavam entrando. Na floresta, por exemplo, eu não queria deixar a floresta vazia, então eu botava bastante coisa na floresta. Em alguns momentos, o roteiro falava que eles estavam andando pela floresta, eu botava eles andando por dentro do rio, para ter um elemento diferente. Tem páginas que eu botei alguns bichos alienígenas passando por um galho ou alguma coisa assim. O arte Então, finalista te agradeceu, hein? coitado do Belardinho, o cara sofreu muito. Era muita coisa. Quando chegava a página para ele, eu ficava com pena já do tanto de coisa que ia para ele. Mas ele é muito caprichoso, então a página Sim. sempre voltava com um aspecto mais caprichado do que quando eu entregava. E era muito bom, a parceria foi muito boa, ele fez um trabalho muito bom. Eu acho que do line art são poucos quadros que eu não fiquei assim muito satisfeito, o resto eu acho que fiz o melhor que eu pude. Foi coincidência eles trabalharem junto ou você que chamou ele pra HQ? Eu não o conhecia, na verdade. Uhum. Quer dizer assim, eu conheci o trabalho dele, mas eu nunca tinha falado com ele. Mas foi a editora, eu acho que ela perguntou quem eu queria para fazer a arte final. E ela me deu duas ou foi três opções. E aí eu escolhi um, e depois viria trabalhar comigo numa revista do Homem-Aranha. E aí ela disse, ele não está disponível, mas eu vou chamar o Belardino porque ele trabalha bem em equipe e tal, ajuda bem, é um bom profissional. Eu falei, beleza, sem problema, pode botar o Belardino aí. E aí foi isso. Legal, legal. E com o Beladinho é mais fácil a comunicação, né? Muito mais fácil. É que às vezes a gente trabalha com algumas pessoas e o editor ele não passa para você. Então eu estou fazendo o lápis e eu entrego para o editor. O editor aprovou, eu mando em alta no site da Marvel. Tem um site que a gente faz um cadastro e eu coloco lá na nuvem para eles. Uhum. E aí eles mandam para arte final, mandam para cor e às vezes o editor não me mostra de volta. Então, eu não sei como ficou a arte final. Às vezes o cara que vai fazer a cor faz a cor errado. Como aconteceu no Herdeiro de Apocalipse, por exemplo, uma outra revista do X-Men que eu fiz depois. Tinha muita coisa na cor que estava errado. Mas eu não vi o processo e eu não pude pontuar, eu só vi quando estava nas bancas já. É Então, complicado. no Predador era a mesma coisa em relação à cor, mas em relação à arte final a gente tinha um bom trato. E aí, com a cor, fui pedindo para me dar um pouquinho mais de liberdade na cor para eu entrar. Então, por exemplo, em algum momento começa a chover. O Sim. roteiro não pedia chuva. Mas eu achei que ia ficar mais dramático, ia ficar legal, chuva e raios. Tem uma cena que o predador não luta com a teta lá.
ele tem um painel grande em que ele ergue um machado e vai atacar ela. E aí eu pensei, não, aqui tem que estar chovendo e um raio bem forte no fundo para que a gente tenha essa sensação de batalha final, né? No roteiro podia ser uma cena assim de meio-dia, um pôr do sol, qualquer coisa. Mas aí tive a ideia de botar chuva e pedi para o colorista adicionar chuva em cima do desenho. Porque ele não estava colorindo a chuva. E aí você via os traços pretos do nanquim simulando a chuva, mas não era suficiente para passar um aspecto de chuva. Eu pedi para ele adicionar mais. E aí ficou essa chuva com um tracinho mais claro, que dá um aspecto de chuva mais densa. Uhum. E melhorou bastante. Muito legal. É, o roteirista e o desenhista, eles têm que se autocompletar, né? Eu, quando escrevo um roteiro, eu dou total liberdade para o desenhista também ir adicionando o que ele acha interessante no visual. Isso é bem legal. Eu penso que o que contribui para a narrativa, para ficar mais. Minha parte é a parte estética, né? Para ficar com um estético mais bonito, mais dramático, e mexer mais com as emoções do leitor, né? Respeitando a história, lógico, que é a história que vai mexer com a emoção do leitor. A imagem ela só vai ter carga se a história puxar essa carga, né? Então é Uhum. como se você recebesse do roteiro uma carga de número 5. E com a arte que você trabalha bem composição e narrativa, aquela carga emocional vai até 10 na cara do leitor. E ele não sabe por quê. Ele não sabe por que que ele está emocionado com aquela cena, por que que ele está apreensivo com aquela cena, mas a gente sabe como a gente construiu aquela cena de forma que influenciasse na emoção dele, né? Sim. Então, para mim, isso é muito importante para construir páginas. Então, para a gente encerrar esse bloco, falando aqui da HQ, a minha opinião de leigo, a minha opinião de leitor de quadrinho, assim, eu gostei muito. Eu li muito rápido. Eu fiquei morrendo de vontade de ler já o arco para ver o futuro, o que é que ia acontecer. E é uma aventura muito rica em detalhes para quem é fã de Predador, assim, que conecta com outros mundos, com o filme, com outras coisas que já aconteceram dentro do universo do Predador. E gostei bastante. É um trabalho que é legal, é bom eu ter aqui na minha coleção. E eu gostei muito. Obrigado. Obrigado. Eu estou para ler ainda a conclusão. Eu recebi da Marvel, eles lançaram lá um encadernado com os 3 arcos, né, a história completa, Ah, que legal. e eles mandaram para mim uma unidade. E eu tô ainda para ler a conclusão, ver como conclui, porque eu li como começou, né? Para começar o projeto eu li o arco anterior, mas eu não li ainda o final, e eu tô para ler ainda. Eu sei que misturou alguns desenhistas, só foi o primeiro e o segundo arco que não teve o desenhista. Ó, posso falar que eu li, hein? Eu sei o que acontece no final. Sem É, spoiler, hein? Tem spoiler. são 2 desenhistas que participam desse arco final. E isso é o Francesco Manda, eu acho, né? E o Éder É, e Messias. o Éter Messias. O Éder é brasileiro Com também. o Jonas Trindade na arte final. E o Eric. Eu acho que o colorista é o mesmo de todas, né? É o Assim É, o Edgar. colorista. É, o colorista se manteve em todas. Não, Éder O Jonas Messias. também fez Justiça Sideral, né? Trabalhei com o Jonas bastante nos meus primeiros anos aí. Gente boa demais, ótimo finalista. Para mim, assim, esse trabalho ele foi um divisor de águas, porque eu percebi que esse estilo de desenho era muito trabalhoso. E, embora ele funciona para revistas como Alien, ele funciona como uma revista como Predador, Planeta dos Macacos. Ele funciona para essa parte mais da Fox que a Marvel tem agora. Mas eu não achei que esse estilo funcionaria tão bem para fazer super-herói na Marvel. Não ia destacar tanto, fazer a pessoa pensar, vou comprar porque eu gostei do desenho. Então, assim, eu acabei mudando o meu desenho para uma coisa menos realista, para que Uhum. me desse mais liberdade com expressões, com o movimento do personagem, deixar uma coisa um pouco mais exagerada. Então, a capa que eu fiz do Predador mais recente,
Eu acho que nem saiu ainda, vai sair ainda lá fora. É dessa derramamento de sangue. Isso. Predator Bloodshed, ou Predador Derramamento de Sangue, em português, é uma série em 5 edições que está sendo lançada em 2026. Neto Dias desenhou uma das capas da terceira edição. Pronto, se vocês compararem o que é esse Predador que eu fiz agora com o que eu fiz antes, vocês vão ver uma diferença bem grande. Ele tá mais dinâmico, tá menos realista. Então, assim, para mim foi um divisor de águas artístico, né? Para eu perceber que não dava para mim para sustentar esse estilo mês a mês, todo dia, ia ser muito puxado. Além de experiência também. E fiz amizade com o Ed, né? A gente tem aí algumas ideias para o futuro. Quem sabe a gente lança um projeto autoral nosso. Isso é bom, hein? Isso é interessante. Também tenta. Agora eu tô exclusivo da Marvel, não posso fazer muita coisa, mas segundo o Deodato eu posso fazer, eu só não posso publicar. Às vezes pode, né? Fazer pode. Então, gente, nosso bate-papo chegando aqui na reta final. A gente falou aí dessa HQ Reserva de Caça, esse trabalho bacana do Neto, que também tem o envolvimento do Belardino Brabo. E vamos continuar aqui com mais algumas perguntas para o Neto. E eu quero saber um pouquinho do que você está fazendo agora e quais são os próximos trabalhos que você vai publicar, o que você pode falar, evidentemente, né? Seja de Predador, mas de tudo que você está fazendo aí agora na Marvel. Está diretamente relacionado a esse período aí que eu estava trabalhando no Predador. Como eu disse, eu fiz o projeto com o Stegman na mesma época. E anos depois ele foi para a revista do X-Men. E como ele não tem mais a mesma velocidade que ele estava antes, eles precisavam de ajuda. E aí, como eles perceberam, quando eu desenhei a revista dele, que eu tinha um trabalho parecido com o dele, eles me convidaram para ser o segundo artista do X-Men, a gente ficar alternando arco. Isso foi, acho que em 2024. De lá para cá eu entrei na edição número 4 e ficamos alternando edições até começar a Era de Revelação, Age of Revelation, que começou em novembro do ano passado. E aí, com a conclusão desse evento, a revista final desse evento, Age of Revelation Finale, ele estava desenhando, novamente eles pediram minha ajuda e eu ajudei ele com algumas páginas na última edição. E foi a conclusão. Ele saiu da revista, eu continuei. E estou alternando agora com o Tony Daniel, que a revista sai 18 vezes por ano. Não é uma revista mensal. Ela é uma revista que no mês sai 2, no mês seguinte sai uma, depois sai 2, depois uma e fica assim o ano inteiro. Então não dá para um só desenhista dar conta, né? E aí eu continuo no X-Men por enquanto. Eu vou, próxima semana, segunda-feira, eu concluo a edição 30. Aqui no Brasil, eu acho que ainda tá na 8, né? Se eu não me engano. Eu tô com ela em mãos aqui agora, para quem quiser conhecer, é o Fabulosos X-Men, a nova série mensal. Dá para sair a 8, tô com a 7ª aqui na mão, que é o seu desenho. É bem bonito, hein? Então, quem quiser ir atrás... É bem diferente, né, do que foi feito no Predador, já é bem diferente. Bem diferente. Então, é isso, eu continuo no X-Men, tem algumas coisas ainda que eu venho conversando com a Marvel, mas não sei ainda no que vai dar. Então, de toda forma, devo continuar no X-Men, então talvez por mais algumas edições. Já fiz a capa da edição 36 também, acho que é o mais adiantado que tem meu. É a capa do X-Men 36. No X-Men eu faço capas e página interna, né? No Predador eu só fazia página interna. Você fez capa que é a minissérie do Ciclope? Eu fiz uma capa, variante para edição número 4. Que é do Roger Antônio também, brasileiro, Roger Antônio. Grande abraço para ele, um grande amigo meu. Gente boa demais. Não, isso então, gente boa. Eu tenho feito X-Men e muita capa. Tô sempre pedindo capa para eles, perturbando eles lá. Porque como faz muito tempo que eu tô no X-Men, a gente começa a querer umas coisas novas, né, para variar. E as capas dão essas oportunidades. Nas capas eu fiz Homem-Aranha, fiz Capitão América, fiz Hulk, fiz
O próprio Thor, Predador que você falou, né? fez Predador novamente. Não fiz o Alien ainda e não fiz nada do Star Wars ainda. Mas eu vou pedir, porque lá saiu agora uma série nova do Alien, né? Sim. Se eu não me engano, é o Carlos Nieto que tá desenhando, é um colega meu, É, conheço ele. King Killers. Isso, exato. Eu não lembro quem tá fazendo as capas, mas as capas são lindas. Eu tô Melhor doido pra monstro. fisgar pra fazer alguma coisa do Alien que eu não fiz nada ainda. É o melhor, né? O Alien é o melhor, né? É o segundo melhor, é verdade. É o melhor. Dá um pau no Predador, o Alien. Esperamos com muita ansiedade aí pelo seu trabalho em Alien, Rapaz, viu? eu queria muito, viu? Queria muito. Eu não sei se eu queria fazer a revista toda, porque, meu Deus, desenhar aquele monte de Alien deve dar um trabalho. É. É. É muito preto, é uma anatomia diferente, ele se movimenta diferente, O organismo os perfeito. cenários são muito detalhados, é muito trabalhoso. Mas capas eu queria fazer. Se eles me passassem uma série para fazer só capa, eu ficaria muito feliz. Neto, fala pra gente então, como é que os nossos passageiros e passageiras podem conhecer o seu trabalho, ver um pouquinho, seguir você em rede social? Como é que faz? Eu tô no Instagram, Neto Dias, e me adicione no Instagram de trabalho. É onde eu posto as atualizações, projetos, lápis das páginas, processo de construção de páginas, anúncios, capas novas, edições novas, enfim, entrevistas que eu dou, como essa aqui, né? Tudo é feito no meu Instagram profissional. Meu nome se escreve dessa forma, Neto com TH e Dias com Z, e vai ser uma foto de um desenho do Ciclope. Então não é difícil de encontrar, não. E Twitter também, Facebook. Geralmente eu posto coisas diferentes em cada rede social, então se quiser seguir em tudo, pode ser. Facebook é o que eu atualizo menos. Instagram e Twitter eu atualizo praticamente todo dia. E é isso. Colocarei os links para as principais redes sociais do Neto Dias na descrição do episódio. Sobra algum tempo pra você fazer alguma coisa sua, de sua autoria, ou nem tem isso? É assim, no meu tempo livre eu não faço muita coisa relacionada a desenho, não, pra falar a verdade. Eu gosto de tirar tempo, eu fico com a minha família, eu gosto de fazer academia, jogar bola, jogar videogame, ler, estudar. Eu gosto de estudar idiomas, eu gosto de estudar mandarim, estudar inglês. Então, não vou, assim, passar muito mais tempo desenhando do que o necessário. Até porque depois de horas desenhando, as costas começam a doer, a mão começa a doer. Então, eu não uso mais do que o necessário. Mas eu pretendo, no futuro, fazer esse esforço para fazer meu projeto autoral, né? E lançar simultaneamente, enquanto eu continuo fazendo os meus trabalhos para Marvel, lançar projetos autorais. Mas aí é mais para frente. Ah, legal, legal. Por enquanto, nem rabisco. Eu acho incrível que a galera fala, antes de fazer uma página, eu vou fazer um warm-up e fica esquentando ali. Deus me livre. Começar logo a página e acabar logo. Já demoro horas ali lambendo, botando, vou botar mais uma planta nessa árvore, vou botar mais um predador ali atrás, botar mais um Wolverine aqui. Do roteiro nem pede, eu já me maltrato demais. Isso porque você ainda faz no tradicional, imagina no digital, que você pode dar zoom e colocar mais detalhes, você nunca sai da página. Não, mas também no digital eu posso pegar uma foto, eu posso copiar um rosto, cola ali, né? E no tradicional eu tenho que desenhar tudo de novo, todas as vezes. Sempre com grade, perspectiva, com anatomia, fazer todo o processo de novo. É bem cansativo. O próximo compromisso, você vai estar em algum evento, alguma feira? Então, eu só vou para evento quando eu sou convidado, né? Eu fui Certo. convidado para alguns eventos nos Estados Unidos esse ano. Eu lembro que teve um evento que eles me chamaram e eu fiquei triste de não ir. Que era um evento especial do Demolidor. Eu estava desenhando o Demolidor na época. Foi o projeto que eu fiz depois do Predador, né? E eu ia conhecer o ator, os dois Ah, atores, né? Que faz o Oh, que Demolidor e o legal. Charlie Cox e o Vicente D'Onofrio. Mas aí não deu para ir para o evento. Depois o Chester, que escreveu a revista comigo, ele mandou fotos com os caras lá, que era pra gente ter conhecido junto e não deu certo.
Mas assim, eu não ando muito em evento porque eu tento focar nos trabalhos que eu tenho para fazer. E aí, esse ano, por exemplo, eu não estarei na Comic Con ou em outro evento. Mas se próximo ano o Ivan me chamar de novo, eu estarei na CCXP de novo. Fazer a campanha. Esse ano passado eu tive e foi fantástico. Conheci muita gente, trocamos muita ideia, autografei várias revistas. Eu não cobro pelo autógrafo da revista. Nem se o pessoal quiser vender, eu não me importo, pode vender também. Você não me importo, não. Se quiser vender quadrinho, é bom que meu nome fica girando por aí. E fiz sketches, fiz prints, fiz amigos, conheci um pessoal que eu já conhecia pela internet, mas nunca tinha visto pessoalmente. Comprei revistas, o evento foi bem legal. Eu espero voltar novamente. Quando eu voltar, eu vou divulgar nas redes sociais pra galera passar lá na minha mesa de novo. Mas por enquanto não tem previsão. Tipo que minha pilhinha aqui já tá reservada já. Ah, na hora. Uma pergunta aqui. Se você pudesse fazer algum crossover do Predador com algum outro personagem, qual que você gostaria de fazer? Ah, Demolidor. Predador versus Demolidor? Interessante, hein? Os dois cegos, né? Legal. Então acho que ia ficar um conflito interessante de como eles iam castar um ao outro, uma vez que o Matt Murdock não ia ser abalado pela invisibilidade do Predador, né? Uhum. É bem Eu ia botar interessante esse eles conceito. meio que. Ia botar eles no patamar onde é mano a mano um contra o outro. Aí acho que ia dar uma história legal. Pô, bem legal. Realmente, não tinha pensado ainda no Demolidor. E eu tô gastando as minhas ideias aqui. Agora a Pra galera vai alguém, copiar minhas ideias da Marvel. pra alguém pegar aqui e fazer, né? Se alguém pegar, chame o Neto pra desenhar. Pronto. Então chegamos ao fim desse bate-papo, dessa estreia aí, conhecendo os artistas por trás do universo Predador, futuramente também do universo Alien. Um primeiro bate-papo com os profissionais que trabalham nessas HQs que a gente gosta tanto. Tivemos um primeiro, né, com um bate-papo com o Cláudio, mas a gente estava analisando a HQ do Predador Terras Selvagens, que inclusive Cláudio acho que ficou traumatizado com a HQ. Quem quiser saber, vai lá escutar a minha modesta opinião. Então, muito obrigado, Neto, pela sua presença aqui, que enriqueceu muito, um bate-papo muito interessante, principalmente para quem é leigo de quadrinho, que não conhece esse processo de como é trabalhar em quadrinho. Eu acho que muito desses temas, esses aspectos foram falados aqui hoje. Obrigado pela sua presença mais uma vez. O que é isso? Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho e sobre o Predador. O Sete, mais uma vez, nos ajudando com o seu conhecimento aqui. É sempre bom poder ajudar. Afinal, essa é a minha diretriz principal. Esse 7. Sete, eu acho que você já tem mais um fã. Eu não sei como processar esse tipo de informação, mas agradeço pelas palavras. Grande abraço aí pra todo mundo. Obrigado mais uma vez por chamar. 7. Sem você esse programa não vai. Neto, brigadão por ter vindo. Te conheci na CCXP. Adorei ouvir sua história. Adorei conhecer aqui um pouco mais do seu processo. Espero te encontrar em breve aí em algum evento e a gente trocar nossos quadrinhos. Boa, rapaz, obrigado, com certeza. Só passar na minha mesa e quadrinhos do Predador por toda a casa. Obrigado pelo convite, pessoal. Foi top demais. Muito obrigado. Você pode ouvir nossos episódios gratuitamente em diversas plataformas. Não esqueça de seguir, curtir, comentar e avaliar para ajudar nosso programa a alcançar mais pessoas. E se você quiser saber mais sobre diversos assuntos do universo Alien e Predador, acesse nossas redes sociais com @oitavopassageirobr. E então foi isso. E liberte o Alien que existe dentro de você.